Hoje nós vamos conversar acerca de uma das parábolas de Jesus, a parábola do semeador. Vamos então fazer a leitura do texto de Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 8 e depois de 18 a 23. E assim nós vamos compreender um pouco o contexto no qual foi contada a parábola do semeador. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar. E grande multidão se reuniu em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou. Toda a multidão estava em pé na praia, e de muitas coisas lhes falou por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, 60 e 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Versículo 18. Ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e que não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Qual é o contexto então dessa parábola? O contexto dessa parábola é o terceiro bloco de ensinamentos de Jesus no Evangelho de Mateus. Nesse momento, Jesus deseja ensinar para os seus discípulos o que significa o reino dos céus, quais são as suas premissas, seus princípios, e ele inicia então a partir da parábola do semeador. Essa ideia de Jesus que foi transmitida acerca da parábola do semeador, particularmente a explicação que foi dada apenas para um grupo seleto de homens e mulheres mais achegados a Jesus. Eram aqueles que realmente queriam crescer na presença de Jesus, que queriam realmente se tornar discípulos e discípulas de Jesus. Não eram apenas curiosos ou que queriam só ver os milagres de Jesus ou se beneficiar de alguma coisa que Jesus pudesse lhes dar, mas eram pessoas que estavam realmente a fim de seguir a Jesus e de produzir muito no reino dos céus. E vocês vão compreender que essas pessoas de fato estão no último grupo de pessoas citadas por Jesus na parábola do semeador. Essa parábola, então, ela foi dividida, entre 4 reações dos ouvintes da palavra de Jesus, dos ensinamentos de Jesus. Jesus diz o seguinte, que há um grupo de pessoas que tem uma reação ao ouvir a palavra de Jesus, que é comparada à semente que cai à beira do caminho. O que significa isso? Significa que são pessoas que ouvem a palavra, até prestam atenção na palavra, mas não absorvem a palavra, não dão conta de compreendê-la. E por conta disso, o inimigo consegue tirá-la da presença de Jesus com muita facilidade. Porque se você não compreende a palavra, se você não absorve a palavra, como crerá no Senhor Jesus? É a palavra que nos diz que nós cremos, que nós temos fé, porque Ele nos salva, Ele é o nosso único Senhor e Salvador. Então, se
você ouve, mas não compreende o que significa isso, como é que você vai crer em Jesus? Essa é a reação desse primeiro grupo de pessoas que ouve, mas que não frutifica na presença do Senhor. Embora a semente seja sempre a mesma, que é a palavra de Deus, são os ensinamentos de Jesus, embora os pregadores preguem sempre sendo delegados pelo próprio semeador, que é o próprio Jesus Cristo, né, sempre o mesmo, as pessoas reagem de forma diferente. O segundo grupo é um grupo de pessoas que tem a reação comparada à semente que cai em solo rochoso. Essa semente que cai em solo rochoso, ela é comparada à reação das pessoas que, ao ouvir a palavra de Deus, sentem até uma profunda alegria, né? Se emocionam, se alegram com a palavra, e elas até se achegam à presença de Deus num determinado momento, e a gente olha para a pessoa e fala assim: nossa, que bom, essa pessoa vai para frente, né? Na vida cristã. Mas aí, de repente, você percebe que qualquer vento mais forte que bater, a pessoa se desanima, ou a pessoa se escandaliza e ela sai rapidamente da presença do Senhor. São pessoas que não conseguem produzir raiz na palavra de Deus, na presença de Deus, tanto quanto estão crescendo para fora da terra, né? Essa alegria, essa coisa que a gente vê, que a gente enxerga, é comparado com a semente que está crescendo e a gente vai vendo, né, o que está para cima da terra. Mas lá para baixo, a raiz da planta, a gente não está enxergando. E aí, cheio de pedras lá embaixo da terra, a raiz não consegue penetrar profundamente na terra a ponto de sustentar a planta quando vier um sol forte, um vento forte, uma chuva forte. E aí, então, essa é a pessoa que não consegue permanecer na presença do Senhor porque não tem profundidade no seu relacionamento com Deus. Não tem raízes que assegure de fato na presença do Senhor. A reação do terceiro grupo de pessoas é comparado com a semente que cai entre os espinhos. São pessoas que a princípio até começam a produzir também alguma esperança, né, para quem está pregando a palavra do Senhor. Então, essa pessoa frutifica, é uma sementinha que começa a frutificar, dá um brotinho, a plantinha começa a crescer, mas que os espinhos que estão em volta são tantos que eles sufocam a plantinha e ela chega num determinado momento, ela não continua a crescer, ela não vinga porque os espinhos sufocam. O que seriam esses espinhos, né? Seriam situações e preocupações e valores do mundo que sufocam a pessoa e que ela sente como se estivesse aprisionando, né, a vida dela. É como se a palavra de Deus a impedisse de continuar fazendo aquilo que ela quer, né? Aquilo que o mundo mostra para ela como coisas boas e agradáveis, né? E ela se sente sufocada por isso, porque ela quer. Né? Ela sente ainda uma grande atração pelo mundo, ela ainda se sente muito ligada às coisas desse mundo, ela se sente ainda muito sufocada por tudo isso e ela não consegue então permanecer na presença de Deus, porque muitas outras coisas a apaixonam facilmente, a iludem facilmente. Ela não permanece na presença de Deus por causa dessas outras coisas que chamam muito a sua atenção, né? E que sufocam então a palavra de Deus. São pessoas que não dão frutos de vida com Deus, mesmo que permaneçam na igreja, porque elas sempre estão pendendo para outras coisas,
né? E não priorizam o reino de Deus e a sua justiça. Elas priorizam os seus próprios interesses. Por isso, elas se sentem sufocadas. E o último grupo de pessoas tem a reação que é comparada à semente que cai em boa terra e é aquela que produz muitos frutos. São pessoas que ouvem a palavra de Deus, que compreendem a palavra de Deus, que desejam seguir a palavra de Deus, desejam seguir os caminhos do Senhor, que reagem positivamente à palavra de Jesus, os seus ensinamentos e que deseja viver uma vida nova, que deseja crescer para que o mundo veja o quanto ela está crescendo na presença de Deus, mas que deseja crescer também em profundidade na sua vida de comunhão com Deus, na sua vida de intimidade com Deus. E aí, essa pessoa, ela também enfrenta adversidades, ela também enxerga as coisas que o mundo lhe oferece, mas ela não se sente sufocada por essas demais coisas, ela não se sente agredida pelas adversidades da vida, pelo contrário, ela tem raiz suficiente para segurá-la na hora da tempestade, para segurá-la na hora do sol forte, do vento forte, da chuva forte. E ela, então, é o tipo de pessoa que produz muito no reino dos céus, né? É o tipo de pessoa que consegue trazer mais homens e mulheres na presença do Senhor, que fazem discípulos e discípulas para caminhar junto a elas, né, no reino dos céus. São pessoas que produzem muitos frutos para Deus. Produzem frutos na igreja onde estão, produzem frutos em todos os lugares por onde elas passam. São pessoas que realmente aderem aos ensinamentos de Jesus e que vivem uma vida completamente transformadas. Encerrando essa parábola, eu pergunto a você, em que grupo de pessoas você está? Qual é a sua reação? Ou qual tem sido a sua reação ao ouvir os ensinamentos de Jesus? Você está no primeiro, no segundo, no terceiro ou no quarto grupo de reações ao ouvir os ensinamentos de Jesus? Eu desejo que todos vocês estejam no quarto grupo de reações, aquele das sementes que caem, aquele que é comparado às sementes que caem em boa terra, uma terra onde a semente poderá produzir muitos frutos para o reino de Deus e para a sua igreja. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que a boa semente da palavra de Deus plantada na sua vida venha produzir muitos frutos, a fim de que você também se torne um grande pregador da palavra, mais um semeador a sair a espalhar a semente da palavra de Deus, das boas notícias da graça de Deus. Que Deus te abençoe. Produzamos bons frutos.